canal. Olá! Estamos aqui mais uma vez, aqui no programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, junto com a nossa entrevistada de hoje, a doutora Débora da Silva Henriques, dentista e especialista em ortodontia, aqui de São Caetano. Boa tarde, doutora Débora. Boa tarde. É um prazer tê-la aqui. Igualmente, agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo esse tema tão importante da ortodontia. Muito obrigado pela sua estada aqui com a gente, tá certo? Eu costumo falar que isso aqui não é um programa, isso aqui é um bate-papo, tá? E esteja aqui com a gente, tá bom? Nesse bate-papo gostoso, por favor, tá certo? Muito obrigada. E a partir de agora não existe doutor, doutora, existe você apenas, tá bom? Tá Joia, certo? combinado. Agora sou eu e você aqui na Web TV São Caetano, tá certo? Tá ok. Tá? Combinado. Programa Saúde em Dia, na segunda-feira, 12 de maio de 2014, às 17h42, aqui desta segunda-feira, tá certo? Bom, vejam bem, Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal, e nós vamos começar aqui com uma alusão. Há algum tempo atrás, usar aparelho podia fazer com que a criança fosse alvo de piadas por parte dos colegas, tá? Mas felizmente essa realidade mudou. Hoje, usar aparelho dentário da infância é bastante comum e encarado com naturalidade pela garotada. Mas qual o momento certo para se iniciar um tratamento? Para responder essas e outras perguntas, estou recebendo exatamente a nossa dentista, Débora da Silva Henriques, especialista em ortodontia. Mais uma vez, boa tarde, doutora, e iniciando a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar, com que idade a criança deve ter a primeira consulta com um especialista, com um ortodontista, doutora? Bom, na realidade, não existe uma idade certa, uma idade ideal, né? A criança, a partir do momento que tem o crescimento dos dentes, o nascimento desses dentes, ela já deve fazer uma consulta com um dentista. E esse sim vai saber diagnosticar a oclusão da criança e indicar ela a um ortodontista para fazer uma avaliação ortodôntica quando realmente tem um problema de oclusão, um problema de mordida. Então, a idade correta é quando se detecta o problema. Oclusão é mordida? É a mordida. É mordida? É a mordida. Ah, entendi. Tá. Quais os principais problemas ortodônticos que as crianças podem apresentar? Bom, tem vários, né? O mais comum, assim, nas crianças é um apinhamento dental, né? A mordida cruzada, quando tem aquela inversão de mordidas, muito comum. A mordida aberta por causa de chupeta. A chupeta é um grande vilão para a ortodontia, né? O dedo também. Então, Chupar o dedo? Chupar o dedo. Puxa vida. Tem muitas crianças que têm esse hábito, né, nocivo de chupar o dedo. É tão ruim quanto a chupeta? Tão ruim quanto a chupeta. Na minha concepção, eu acho até pior, porque a chupeta você negocia, né? Entre tirar a chupeta da criança, tudo. O dedo você não tem como não dá, né? Nem tirar, o ortopedista vai dar jeito nisso, exatamente, né? Exatamente. Tá então, na minha opinião, é até no mais nocivo, né? Tá certo. E a genética pode determinar a necessidade do uso dos aparelhos? Sim, é muito comum, dependendo da oclusão, da mordida dos pais, né? A criança seguir na mesma mordida, tudo. Então é bastante comum ter essa genética, principalmente naqueles pacientes classe 3, onde são mais queixudinhos. A gente percebe bastante essa influência genética dos pais. O que seriam essas classes? Classe 1, 2, Isso 3? são classificações ortodônticas, né? Que é mais assim, para um especialista, né? Para uma conversa mais de especialista, mas para o paciente, né? A classe 3, que é a fundamental na genética, é aquela que deixa a mandíbula maior, onde o paciente é queixudinho, tudo. E às vezes até com necessidades cirúrgicas posteriores, tudo. Uma coisa mais grave. Exatamente, mais exatamente. Grave. Esse tem bastante influência hereditária. Perfeito.
Quais seriam, então, alguns sinais e sintomas que indicariam que o tratamento ortodôntico seria necessário? O que os pais deveriam observar, assim, em relação às crianças? Bom, ele já observar se tem um apinhamento, né, dental, se tem esse apinhamento dentário é muito importante já levar no ortodontista para já fazer uma avaliação. Um excesso de espaços às vezes também. Entre um dente e outro, é isso? Isso. Também às vezes tem já uma necessidade de uma avaliação, às vezes um espaço que a gente chama até de diastema. Anteriores, né, nos dentes superiores, a gente tem que ver se é necessidade de um freio muito acentuado, se não tem uma necessidade cirúrgica dessa remoção desse freio, ou se está dentro da normalidade. Isso um ortodontista, um dentista especialista sabe avaliar, ver a real necessidade. Uma mordida cruzada, um paciente respirador bucal, também já tem que estar observando junto com um dentista, um ortodontista, um otorrino, às vezes uma fono. Então já teria que estar levando também esse paciente num consultório para estar observando, né, para ver se há necessidade de intervenção ou não. Entendi. Para que os pais fiquem tranquilos, doutora, quais seriam as vantagens de se iniciar um tratamento na idade infantil? Até porque há um pensamento né, de que os dentes da criança, eles nascem, caem e depois eles nascem novamente. Quer dizer, então eles pensam o seguinte: para que eu vou gastar dinheiro se o dente ele vai cair e depois quer dizer, vou estar gastando dinheiro para fazer alguma coisa que depois eu vou perder? Né? Ou seja, esse pensamento é correto? Infelizmente tem muita gente que pensa desse jeito, né? Mas não é o correto, não é o ideal. O ideal é que realmente faça um tratamento na criança, não importa se o dente é de leite, não importa se é permanente. O dente de leite ele está lá porque ele tem realmente a sua função, e a função principal do dente de leite é manter o espaço para o dente permanente, para não ter problemas de oclusão e cair naquele aparelho. Então, assim, a área da ortodontia, às vezes os pais olham muito os dentes, né? Mas também a gente tem que ver as bases ósseas, principalmente na criança, se elas estão crescendo e desenvolvendo adequadamente. Então, tem que levar a criança, sim, no dentista, num ortodontista, para já fazer uma correta avaliação, né, nesses casos. Então, não só pensar, dente de leite, vai cair, não tem problema, depois vai nascer outro. Mas se perder logo esse dente de leite e não tiver uma intervenção correta, ainda a gente vai ter problemas lá na frente de talvez uma cirurgia ortognática ou ter que extrair algum dente para caber todos os dentes, porque não fez o devido tratamento, porque pensou lá na frente, que tem muita gente que às vezes pensa, vou esperar cair todos, né? E aí eu vou no ortodontista colocar, mas às vezes não resolve. Até porque o tratamento preventivo é sempre mais barato do que o Com certeza. Né? Do que o curativo. Quer dizer, eu acho que as pessoas não pensam nisso, né? Não. Quer dizer, é mais barato em dinheiro e é menos custoso em relação a sofrimento, não é verdade? Exatamente. Porque o que hoje a senhora poderia fazer através de um aparelhinho, alguma coisa assim, lá na frente passar por uma cirurgia, alguma coisa traumática, não é verdade? Exatamente. Eu acho que é uma coisa... E se não tiver logo um tratamento adequado, quando se detecta uma mordida errada, né, uma maloclusão, você pode cair em extrações de dentes permanentes, que não é o ideal, né? Eu acho que nada como um diagnóstico, na verdade. Exatamente. Eu acho que é a primeira coisa, procure o seu dentista de confiança, né? O seu especialista de confiança, né? Exato. É como médico, não vai na farmácia, né? Deixa para ir na farmácia comprar o remédio, né? Exatamente. É como esse modismo aqui, até outro dia tivemos o departamento, nós estávamos conversando agora há pouco, tivemos o departamento de ética do CRO de vocês, conversando exatamente sobre os aparelhos, sobre esse modismo.
puxa vida, que coisa, quer dizer, colocar em risco uma série de coisas, quer dizer, a boca das pessoas, que é a porta de entrada, quer dizer, é terrível, né? Exatamente. É terrível. A que ponto que nós chegamos, Sim. É verdade? E esse modismo tem consequências graves, né? Graves. E com isso, mesmo esse modismo, as mães também buscam esse modismo para os seus filhos? Não? A senhora já chegou a isso, não? Não, normalmente as mães não, mas você vê que esse modismo está naquela fase da adolescência, né? Então é o adolescente que tem esse modismo e as mães, pelo menos no meu consultório, eu não peguei ninguém, não chegou ninguém. E eu acredito que nenhuma mãe é a favor a isso. Né? Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Internautas, a partir de agora, cliquem no Participe, tá? Entre no Participe, vocês podem fazer suas perguntas clicando no Participe, tá certo? Nas redes sociais, facebook.com/webtv São Caetano, twitter.com/webtv São Caetano. Clicando no Participe, vocês é que fazem o nosso programa, tá? Vocês fazem as perguntas e nós encaminhamos a pergunta à nossa entrevistada de hoje, tá bom? E eu tenho certeza que a doutora Débora da Silva Henriques vai ter o maior prazer em pegar e fazer e responder para vocês. O assunto de hoje é em relação à ortodontia e é em relação aos aparelhos infantis, Sim. Certo? Em relação em relação a que idade, então, mais ou menos, que as mães as levam ao seu consultório pela primeira vez? Olha, é uma faixa de uns 4 anos. 4 anos. Isso. Antes disso, é a odontopediatra que faz o primeiro atendimento, né? Mas a oclusão mesmo, já cheguei a colocar em pacientes com 4 anos, um tratamento ortodôntico. E com 4 anos, a criança, ela aceita sentar na cadeira, tranquila? Aceita? Aceita. Tá, porque não há necessidade de anestesia, nada disso não, né? Não, o tratamento ortodôntico é um tratamento até que ela vai ver que vai ter uma melhora para ela, na mordida dela, então elas aceitam muito bem e gostam até de fazer o tratamento. Ah, que legal, Eles isso é aceitam, importante. sim. Bom, caso o problema da criança não seja tratado de imediato, quais os problemas que podem ser provocados? Bom, se não for assim tratado logo, que se detecta o problema, né, a oclusão, a mordida errada, é que nem a gente comentou, a gente pode cair em cirurgias ortognáticas, que são cirurgias mais complexas lá na frente, onde a gente vai ter uma diferença de tamanhos de bases ósseas, né, entre a mandíbula e a maxila, né, que é a arcada superior e inferior. Então nós podemos cair nessas cirurgias ortognáticas, casos de extrações de dente permanente, onde não foi tratado adequadamente na idade infantil e chegou na puberdade, na adolescência, não tem mais espaço, não temos mais aquele crescimento ósseo, o crescimento da criança a nosso favor. Então tem casos que a gente tem que lançar mão de fazer uma exodontia, extrair um dente, né? Às vezes até mais, podendo chegar até 4 dentes, para poder caber em todos os dentes no osso que não cresceu adequadamente. Essas cirurgias são cirurgias de consultório? São cirurgias, As cirurgias ortognáticas não, são a níveis hospitalares. As cirurgias de extrações de dentes, sim, são a níveis de consultório. Perfeito. Nós vamos agora para o nosso intervalo e logo depois do intervalo, tá, nós vamos para o nosso segundo bloco e entraremos aqui com a segunda parte do nosso programa, tá bom? Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Um minutinho e voltamos já já. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você?
Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, no programa Saúde em Dia. Sou eu, você e a doutora Débora da Silva Henriques, especialista em ortodontia infantil aqui de São Caetano, tá? Você, cara colega, com seu filhinho, filhinha, tá? Necessitando de uma especialista em ortodontia, tá aqui, doutora Débora da Silva Henriques, aqui de São Caetano. Você internauta, entre na rede social, clique no participe, aqui facebook.com/webtv São Caetano, twitter.com/webtv São Caetano, clique no participe, mande sua pergunta aqui pra gente, tá bom? Programa Saúde em Dia. Bom, o que é o tratamento interceptativo? Botaram uma pergunta aqui, interceptar, parece jogo de videogame, tá? O que é o tratamento interceptativo? Quanto tempo pode levar para ser concluído? Bom, o tratamento interceptativo, na realidade, é aquele a partir do momento que você age na criança, né? Onde você inicia o tratamento ortodôntico nela, né? Quanto tempo demora, aí varia do problema, então depende do tipo de mordida, depende muito da colaboração da criança. Então tem crianças que você consegue resolver de um modo muito rápido, porque a criança usa o aparelho, né? Então ela faz o uso adequado. Eu até brinco com meus pacientes que o aparelho removível, o aparelho ortodôntico, é aquele igual aquela propaganda do, vamos fazer uma propaganda aqui de um banco, né, do Unibanco, que eles tinham antigamente aquela propaganda 30 horas, acho que tem até o Itaú, né? Então, quanto mais a criança usar esse aparelho, mais rápido vai ser a correção, né, nos casos. Então, varia muito de paciente para paciente e do tipo de problema, né, do tipo de oclusão que ela tem. Então tem casos mais fáceis e casos um pouco mais complexos, onde demora mais. Mas a média é uns 2 anos. Tá certo. A senhora falou em tipo de mordida. Quando uma criança ela começa a morder muito a língua, é algum sinal de algum tipo de mordida errada, não? Às vezes sim. Às vezes a mordida na língua, às vezes o ranger dos dentes. Também não é normal, um ranger nunca é fisiológico, né, que é normal. Já tem aquele caso patológico, também tem morder a bochecha, né, que eles também, lateral, isso, às vezes também já é um problema ortodôntico de mordida errada. Já temos uma pergunta aqui da Milena, de São Caetano. Obrigado, Milena, por você ter entrado aqui com a gente, tá bom? Meu filho tem os dentes para frente. Tá? Ele ainda está com 8 anos. Devo esperar ou ele já pode tratar? Boa tarde, Milena. Obrigada pela sua pergunta. Na realidade, com um paciente com 8 anos, eu acredito que deve ser a maxila, os dentes superiores para frente, já deve estar intervindo sim nesses casos. Ver realmente qual é o problema dele, o porquê desses dentes para frente. Então teria que estar levando num ortodontista para ele avaliar e provavelmente já está intervindo com um aparelho ortopédico funcional, porque é muito comum, às vezes, esses dentes para frente superiores não ser os dentes de cima que estão para frente, e sim a mandíbula que às vezes não está crescendo adequadamente. Então, um ortodontista, ele é capacitado para avaliar isso e ver, e teria que já estar intervindo sim. Puxa vida, olha só. Avaliando. Que coisa. Qual a diferença entre, você estava me falando agora há pouco, né? Qual a diferença entre o aparelho removível e o aparelho ortodôntico fixo?
Bom, o removível, a gente trabalha muito com o removível em crianças que estão em crescimento, né? Que eles trabalham todo o sistema estomatognático, é um pouco mais complexo, onde trabalha a musculatura, trabalha bases ósseas, trabalha a articulação. Então, o aparelho removível, a gente, quando vê um problema nesse sentido, é que a gente coloca um aparelho removível, mais do sistema estomatognático, de bases ósseas. O fixo, a gente trabalha muito com o aparelho fixo quando a gente já tem aquele crescimento quase que total da criança, já tem todo o ápice de todos os dentes formados, onde não tem mais prejuízo, não tem mais aquele crescimento da criança. É a partir de uma determinada idade, exatamente, então. Exatamente. Tá. Enquanto isso, enquanto a gente tem crescimento, a gente só prefere o aparelho removível, que ajuda tanto a nível dentário, quanto a bases ósseas, musculatura, tudo. E normalmente a gente indica também muito, trabalha muito com fono nessa idade, quando usa o removível, né? Para ir adequando... Isso, para trabalhando a musculatura, para a gente realmente chegar à oclusão, porque não adianta a gente fazer todo o tratamento ortodôntico, mas não ter uma tonicidade muscular, onde a gente pode depois ter uma volta dessa mordida errada, né? Que legal, interessante. Uma outra pergunta, tá? De Vitor Alves, de São Bernardo, tá? Obrigado, Vitor, tá? Continue linkado com a gente, tá bom? Minha filha tem dificuldades na fala, a língua atrapalha. Esse problema pode ser um caso que necessite de aparelho? É Vitor, né? O nome dele? Vitor Alves, de São Bernardo. Obrigada, Vitor, pela sua pergunta, pela sua participação. Na realidade, você teria que estar levando ela realmente para fazer uma avaliação num dentista, num ortodontista, que às vezes é muito mais pode ser um problema de fono do que realmente um problema de mordida, de oclusão, né? Mas só realmente um ortodontista para poder avaliar e te indicar, sem fazer determinados exames, assim, é mais complicado estar falando. Então eu recomendo você levar no seu ortodontista de confiança, para ele realmente avaliar se tem essa necessidade ou não. Fazer um diagnóstico, exatamente, né? Uma avaliação e diagnóstico. Exato. Se é um caso ortodôntico ou, de repente, até um caso de fono. Perfeito. Um trabalho de fono. Perfeito. O Web TV São Caetano, o nome de nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Agora sou eu e você aqui na Web TV São Caetano. Eu, doutor Ângelo Bavinha, mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, e com a nossa convidada de hoje, a doutora Débora da Silva Henriques, ortodontista, respondendo a perguntas de todos os nossos internautas. E cliquem aqui, tá? Cliquem no Participe e mandem suas perguntas aqui pra gente, tá bom? Depois do término do tratamento, então, existem recomendações que o paciente deve seguir? E como é que é esse acompanhamento? Bom, na realidade, depois que a gente encerra um tratamento ortodôntico para evitar aquela volta, né, que a gente tira o aparelho, que volte tudo, que é muito comum em vários casos chegarem no consultório, já usei aparelho por um tempo e aí voltou a entortar. Aí a gente começa a investigar o porquê que voltou a entortar. Aí assim, ou o paciente não usou o tratamento, não foi até o final do tratamento adequadamente, ou não usou a contenção, uma fase que é muito importante, que é um aparelho móvel que a gente usa depois de um aparelho ortodôntico fixo, para o dente, vamos dizer assim, ele aprender a morder sozinho naquele lugar. Porque quando a gente faz uma ortodontia fixa, está todo mundo ligado, todos os dentes ligados entre si, um no outro, né? E quando a gente remove esse aparelho, a gente precisa fazer com que o dente saiba que ali é o lugar dele, né? Então, a gente coloca essa contenção para fazer essa contenção. Já na criança, quando a gente faz o uso de aparelho removível e a gente dá uma alta, eu só dou uma alta total numa criança após todos os dentes terem nascido. Então, quando ela tiver a dentição permanente mesmo, é que ela tem uma alta total. Enquanto isso, ela vai tendo um acompanhamento
para ver realmente como está a mordida dela, porque às vezes naquele momento, naquela idade dela, ela ficou estável. Então, para aquela idade, aquela oclusão está normal, né? Mas não significa que mais para frente ela não possa evoluir de uma outra forma. Exatamente, entende? exatamente. Interessante, muito interessante. Então é importante fazer uso da contenção. É uma fase, inclusive, que o paciente às vezes está tão cansado de usar o aparelho e deixa um pouquinho de lado essa fase de contenção, e é uma fase tão importante quanto o uso do aparelho. É um tratamento dinâmico, né? Exato. Ele não é parado, né? Exatamente. É interessante, é muito interessante. Temos uma nova pergunta. A Juliana, tá? Minha filha tem 2 dentes nascendo, porém embaixo daqueles que ainda não caíram. Como podemos cuidar disso? Juliana. Juliana, boa tarde, obrigada pela pergunta. E, na realidade, você teria que estar levando ela num dentista. Aí não é caso nem ainda de um ortodontista para estar sendo extraído esses dentes de leite, porque eles não podem ficar aí, né? Já que o outro está nascendo, eles têm que ser extraídos. E aí, às vezes, extraindo esses dentinhos de leite dela, a própria língua, lábio, vai levar esses dentes permanentes que estão nascendo na posição adequada. Então, quanto antes você levar ela ao dentista para se extrair desses dentes, é o ideal. Às vezes pode ser um processo natural. Tirou aqueles dentes, exatamente. Volta a trocar. Uma nova pergunta de Amanda. Doutora, como os pais podem incentivar os filhos a cuidar dos dentes? Olha, Amanda, essa é uma pergunta assim até complicada, porque eu como mãe eu também faço de tudo para incentivar a minha filha a cuidar dos dentes. Então, assim, eu acho que desde que a criança nasce, é muito importante a gente mostrar para ela como é prazeroso escovar os dentes. Tornar a escovação igual a uma higiene, um banho que a gente faz. Então eu sempre indico, dá uma escova de dente para a criança já, para ela começar a se acostumar com aquilo, que às vezes na própria brincadeira ela já vai colocando a escova na boca, tudo, para já começar a incentivar e mostrar o que é gostoso ter os dentes em ordem, sem cárie e tudo, como é lindo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas acho que você já respondeu. Existem casos em que a pessoa usou o aparelho quando criança e depois de anos após a retirada o problema retornou e os dentes entortaram? O que causa e como isso pode ser evitado? Acho que é o tal do problema dinâmico, sim, não é verdade? Exatamente. Mas só para a gente pegar e colocar de novo para eles, vamos repetir um pouquinho? Tá? Que o tratamento não é estático, né? É dinâmico, né? Exatamente. Então, assim, depois que remove toda a aparatologia fixa, os aparelhos fixos, tem que fazer uso da contenção, né? Tem que ir novamente ao dentista, não pode abandonar isso. Às vezes acontece muito, paciente que também veio aqui, tirei o aparelho e nunca mais fui ao dentista, nunca voltei ao meu ortodontista. Então tem que estar sempre fazendo esse acompanhamento, tudo. E assim, é um processo, que nem você falou, um processo dinâmico. A nossa mordida vai com o passar do tempo também mudando, né? A gente tem aquele desgaste, sofre aquele desgaste. Então é importante fazer o uso da contenção. Eu acho que é muito importante, internautas. É simples, um carro que é uma coisa mecânica, a gente precisa de manutenção a vida inteira. Exatamente. Imagina, nós somos humanos. Exatamente, não é verdade? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Nós somos falíveis, não é verdade? Então, façam suas manutenções, né? Seu dentista, seus médicos, em tudo, para verificar o seu cabelo, para não cair, seu coração, ou seja, invistam mais em vocês mesmos, tá? Eu gostaria de agradecer a senhora doutora Débora da Silva Henriques, especialista em ortodontia infantil, pela sua deferência especial em participar do nosso programa Saúde em Dia, e deixar aqui aberto um novo convite, se a senhora nos permitir, tá, para um novo espaço na sua agenda aqui para com a gente. Com certeza, eu que queria agradecer os internautas, as perguntas, foi muito gostoso, realmente foi uma tarde bem gostosa aqui.
E assim que eu tiver a oportunidade, com certeza volto. Muito obrigado, tá? Muito obrigada. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Eu gostaria de contar com vocês na próxima segunda-feira, às 17h30, no programa Saúde em Dia. Muito obrigado, até segunda-feira e até lá. Web TV São Caetano. Muito obrigado, até lá.